Na série Jesus, Sua Vida, Seu Caráter, Nossa Missão, na devocional de número 86, queremos meditar sobre o tema Vencida foi a Morte. E eu convido você a ler na sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, os versos de 1 a 13. Quando Jesus exalou o último suspiro na cruz, parecia, aos olhos dos homens e das trevas, que a morte tinha vencido, que os seus inimigos tinham alcançado a vitória. A morte na cruz era comum naqueles dias porque era algo usado pelos romanos como uma sentença máxima. E muitos já haviam sido executados assim. E ali se findou a história de cada um deles. Para muitos, ao olharem aquela cena de Jesus na cruz e expirando, para muitos era o fim de Jesus. E todos os seus seguidores, na verdade, acabaram se dispersando. Provavelmente o coração entristecido dos seus discípulos também pesou naquele momento e na sua tristeza simplesmente se foram sem esperança. Mas na manhã do terceiro dia, o primeiro dia da semana, algumas mulheres foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. Mas não tiveram tempo de fazer isso antes. Tiveram que se preparar para ungir o corpo de Jesus para sua sepultura somente no terceiro dia. Mas quando chegaram lá, o túmulo estava vazio. Hoje, quem vai a Jerusalém, quem vai ao jardim do túmulo, ao entrar naquela pequena gruta, naquela pequena caverna, naquela pequena abertura na rocha, se depara com uma pequena placa na porta de entrada. Ele não está aqui, pois ele ressuscitou. O apóstolo Paulo registra que após a ressurreição de Jesus, ele foi visto por mais de 500 pessoas. Isso você pode conferir em 1 Coríntios 15, verso 6. Ainda que houvesse medos e uma certa incredulidade entre alguns dos discípulos, não havia como negar. Jesus fora levantado dentre os mortos e agora ele vivia para nos garantir a mesma ressurreição e a vida eterna. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala de forma poderosa em 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 e 55, quando ele diz assim: e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Nesse fato histórico, a ressurreição de Jesus, nesse fato incontestável, com inúmeras testemunhas, encontramos a fonte da nossa garantia de vida eterna. Jesus venceu a morte. E porque nós estamos nele, nós também já vencemos a morte.